Oi, boa noite, Anete. Só um minuto que eu estou mandando o link para a galera, tá? Tá, tudo bem. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Boa noite, Raquel. Estou aqui mandando o link. Tira o som. Tudo bom? Então, Né? Tira o som, por favor.
Boa noite. Boa noite. Esperando a galera ser admitida aqui. Boa noite. Já botei. Esperando aqui. Eu resisti de não fazer grupo de WhatsApp, porque eu já tenho 200 grupos de WhatsApp. Eu falei, não vou fazer do curso. Mas isso me tomou... Não tem jeito, tem que fazer, né? Porque acaba que é muita gente para você mandar, responder, acaba que gera um trabalho absurdo. Eu mandei aqui 2... Eu mandei para esse caso de consciência que estão com Covid, uma perdeu um funcionário hoje. Nossa. Tá bem complicado. Como eu vou deixar gravado, eu não vou demorar muito para começar, não. Porque cada um entra como puder, né? Se entrar, né? Que é um horário também ingrato, mas também a aula é muito longa. Também não tem como a gente começar muito tarde, porque aí fica muito cansativo. Boa tarde, Betinho. Fica muito cansativo. Então, eu vou dar só uns 4 minutinhos. 6h15 em ponto eu começo. Eu vou já compartilhar a tela aqui da apresentação. Estão conseguindo ver? Estamos. Passei a tela? Tá passando os slides? Tá. Ah, que bom. Porque outro dia eu fiz uma apresentação e ficou congelada. Não sei por quê. Dá só mais 3 minutinhos para começar a falar, porque aí quem não puder entrar, quem entrar atrasado, não tem problema. Depois vai estar gravado. Se eu conferir quantas vezes eu fiz, eu mandei para todo mundo. Certinho. Então, vamos começar. Bom, hoje eu estou fazendo, né, a aula, vai ser uma aula gravada. Eu vou credenciar no máximo,
50 pessoas, né? Botando aí uma gordura, mas a ideia é agora eu cadastrei 35 pessoas e se ficar nos 35, né, eu acho que já está ótimo. E porque para ficar um grupo seleto, a minha ideia é a gente conseguir fortalecer, né, um grupo com um pensamento de uma odontologia integrativa, uma odontologia que vê o paciente de uma forma holística, de uma forma segura, como um gestor de saúde precisa ser, né? Nós olharmos o nosso paciente de uma maneira integral. Então, hoje eu fiz uma aula ampliando esse mindset, defendendo, né, em que a harmonização orofacial ela está diretamente, né, intrinsecamente, né, ligada a tudo que requer o nome odontologia. Os nossos pacientes, claro que eles têm eles querem saúde bucal, a própria sociedade, ela realmente relaciona o dentista ao dente propriamente dito, né? Mas nós, cada vez mais, estamos trabalhando de uma forma não só multidisciplinar, várias especialidades de odontologia, como interdisciplinar, né? E a odontologia ela está intimamente, né, ligada à fisioterapia e à fonoaudiologia, né? Então, principalmente quando a gente está falando de uma odontologia integrativa em que a relação da boca ela está diretamente ligada como eu vou explicar aqui hoje, né, com toda a harmonia não só da face, mas do corpo também. Então, aqui eu já comecei com um perfil, né, de 3 tipos de raças diferentes. Então, quando a gente vai receber um cliente, só a característica, né, da raça, né, o fototipo, as características raciais desse paciente, elas já se diferem, né? Apesar de hoje as pessoas terem, né, um conceito mais híbrido, né? Mas, por exemplo, nós fazemos muita toxina botulínica, não mais hoje, porque hoje já mudou esse comportamento, mas quando a gente começou, eu comecei a usar a toxina botulínica em 2005, os estudos que a gente tinha em relação a você fazer uma atrofia de mento nos pacientes de braques, que eram muito fortes, que quebravam, eram ligados aqui aos orientais, porque as orientais, como elas têm um rosto mais arredondado, elas faziam muito esse procedimento para poder o rosto ficar parecido com as mulheres ocidentais, né? Então elas geravam essa atrofia de masseter para poder aliviar e com isso elas perdiam, né, a força do maxilar. Quando você está falando de um paciente que ele é hipertrofiado, com uma força grande, né? Então, a gente começou a defender essa técnica. Hoje, a gente já pensa diferente, não usa com muito mais parcimônia, não usa de uma maneira tão liberativa como a gente liberava, mas, na verdade, a gente começou a fazer em função de apertamentos severos, né, em que você não conseguia, às vezes, reabilitar um paciente. Por tanta força, ele quebrava tudo que você colocava na boca dele. Então, você tinha que diminuir a força, né, do masseter dele com a toxina, paralisar um pouco aquela pressão. Então, a toxina, ela nasceu, né, na odontologia não com uma demanda estética, em princípio, mas sim de você equilibrar as forças musculares, porque a toxina, acima de tudo, ela paralisa o músculo.
e às vezes você funcionalmente precisava equilibrar essas forças musculares na boca. E depois a gente começou a usar para uma função estética, né? Mas nós somos habilitados também para pacientes com paralisia facial, com pacientes que têm distonia. Então, é muito limitado o profissional que acha que os recursos estéticos eles não estão para trazer um valor agregado à qualidade de vida ao paciente. Muitas vezes você está lidando ali com limitações mesmo, em que está afetando diretamente a autoestima, não é uma questão fútil, né? E o dentista está intimamente relacionado a essas funções e a capacitação, né, é total, porque ninguém perfura mais, fura o paciente, anestesia, a gente tem uma destreza manual, uma habilidade grande, então não há dúvidas em que nós temos a total capacidade de fazer essas intervenções. Então, hoje vocês estão aqui, mas eu vou falar um pouco, mas não tanto hoje do ultrassom microfocado, né? Eu vou falar, na verdade, a gente passou por uma curva de aprendizagem da estética, da harmonização, houve, né, uma fase que eram os cirurgiões plásticos que faziam essas intervenções, depois vi os dermatologistas, e todo o deformismo, o metacrilato, em que eles defendiam como é que se fala? Os materiais. Alguém tá com. Corta o. Tá dando uma microfonia. Cortar o som, por favor. Eu não estou conseguindo em todos vocês. Obrigada. Então, o que acontece? Houve uma fase em que fazia os preenchimentos definitivos do metacrilato e, na verdade, naquele momento não se percebeu que o preenchimento não pode ser definitivo se a flacidez ela é contínua, né? A queda do envelhecimento é contínua e isso vai migrar dentro da pele do paciente. Mais grave do que isso, né? Porque não é só uma questão da queda do tecido. Você está penetrando ali e com intimidade com a musculatura que ela é ativa. Então, na verdade, você, com a própria função do músculo, você também gera uma migração desses materiais. E com isso, começou a haver os deformismos na hora que eles tentavam fazer isso e não... e começou a migrar isso. Qual era a primeira solução? Era entrar num centro cirúrgico para abrir, porque os metacrilatos eles não são absorvíveis, né, como o ácido hialurônico que são usados atualmente, e formavam um granuloma de corpo estranho. Então, os cirurgiões dentistas eles queriam levar esses pacientes, quando eles queriam remover, para o centro cirúrgico. E nós, dentistas, nós conseguimos remover isso para os cirurgiões plásticos através, né, da parte interna da boca. A mucosa jugal, a gente abria, detectava ali, pedia para fazer uma ultrassonografia. Tem vários dentistas que têm, inclusive, aparelho de ultrassonografia, em função de, né, o primeiro motivador a comprar foi isso. E a gente detectava esses granulomas, abria pela boca com anestesia local e removia esses granulomas para o paciente na área de lábio, na área do jaws. E aí, tanto que muito dermatologista, né, até hoje resiste de aceitar que nós estamos aptos a fazer procedimentos de harmonização, e eles falam assim, não, o dentista está apto a corrigir, eu já vi até na televisão falar, está apto a corrigir intercorrências.
Quer dizer, eles querem mandar para a gente o pepino, mas quem consegue administrar e remover o pepino, imagina fazer. É mais fácil fazer do que consertar, né? Então, quem está capacitado para consertar está tão capacitado quanto para fazer. E aí, depois vieram os ácidos hialurônicos, os preenchimentos, os fios, né? E vários bioestimuladores, né? E nessa curva de aprendizagem começou a gerar as tecnologias, né? Que eu acredito que vai ser o futuro, né? Da harmonização orofacial. Quanto menos intervenção, melhor. Porque os ácidos hialurônicos, você coloca, né? Surgiu isso também, muito preenchedor na face de ácido hialurônico, mas na verdade o nosso rosto ele é um triângulo invertido quando jovem. E se você começa a preencher muito, e quando nós envelhecemos vai tendo as quedas, o que você faz é esticar uma pele com a queda, você não rejuvenesce. Já os ultrassons macro e microfocado, eles fazem o quê? Sem nenhuma bioestimulação por penetrar absolutamente nada na pele, você não tem nenhum produto agindo, é apenas tecnologia com um estímulo físico, né, de calor. Então, e frequência, né? Então, você submete a pele a uma temperatura, a uma frequência, né, em que você vai gerar a estimulação da produção de colágeno daquela pele. A pele passa a se comportar como se jovem fosse. Por que ela contrai? Porque no calor existe uma reorganização das moléculas proteicas do nosso corpo e há uma desidratação. Então, para ficar bem fácil de entender, é como se a gente colocasse um bife numa frigideira, submetesse ele ao calor, fritando ele, e ele vai diminuir de tamanho. Então, por que ele diminuiu de tamanho? E a nossa pele nada mais é do que um pedaço de carne. Então, na hora em que você submete a pele ao calor, ela se reorganiza de uma forma em que ela reduz o tamanho. Se ela reduz o tamanho e se essa pele ela perdeu o tônus, ela, a hora de se reorganizar, ela vai ser contraída, né? Porque mais de 50% do nosso corpo é água, então houve uma desidratação e há uma contração dessa pele. Então, por isso que a gente diz que há um efeito lift sem cirurgia, porque você, através do calor, você consegue contrair essa pele e reduzir a flacidez dessa pele, né? A curto prazo, de uma forma tissular, né? Que é pele mesmo, mas ela vai penetrando nas outras camadas da pele, no subcutâneo, até chegar no músculo, onde você tem a camada que produz o colágeno, e ela vai reorganizando e bioestimulando essa pele a começar a se comportar como se jovem fosse. Então, a radiofrequência é um aparelho, né, muito, muito interessante. Ele faz uma bioestimulação maravilhosa através do calor. Tem um trabalho maravilhoso, né, de uma fisioterapeuta, um trabalho de doutorado, em que ela fez, em princípio, com ratos e depois com humanos, em que ela fazendo uma sessão em cada área de 5 minutos, uma vez por semana, e esses pacientes tomando vitamina C e ingerindo todo dia de manhã 1 grama de vitamina C e 5 gramas de colágeno, né, hidrolisado. E aí, em um mês, ela fazia ultrassonografia, né, e fazia um contraste para detectar o colágeno,
Então, em um mês, áreas que eram muito empobrecidas de colágeno estavam completamente produzindo colágeno, né? Então, na verdade, a radiofrequência ela faz uma bioestimulação, mas é uma bioestimulação em que você precisa estar sempre estimulando, como se fosse uma atividade física, né? Que você até usufrui disso a médio prazo de uma atividade física, mas se você se torna sedentária, por um período o seu corpo ele se descondiciona. O ultrassom microfocado, ele já ele faz uma desnaturação da pele, né? Porque ele desidrata muito rápido, porque ele chega na pele em cima a 40 graus, né? É quentinho, 30, 38 a 40 graus. E quando ele atinge as camadas mais profundas da pele, ele chega a 60, 72 graus. Então, você tem várias pontas de disparos em que elas vão, né, de acordo com a ponta que você colocar, a profundidade dessa ponta, você vai atingindo camadas da pele. E por que você consegue atingir um calor muito profundo? É como se fosse na escola, a gente quando é criança, vocês não fizeram, né? Tem na internet, você botar um funil, uma cabeça grande, né? Um funil pode ser de papel, um funil de plástico, no sol forte, e embaixo um papel, uma folha de papel. Esse funil ele vai concentrar, canalizar o calor, né? Somente se ele for de alumínio, ele concentra o calor e direciona para o papel num único orifício. Então, todo o calor que entra no funil, que é uma área grande, ela vai se canalizar para um orifício menor e queima o papel. Então, na hora que você tem um macro e se transforma um macro calor e ele vai funilando e se transforma num único ponto, ele vai concentrando calor ali e dissipando. O que é muito interessante? Porque essa propagação desse calor, ela vai aumentando gradativamente, conforme vai chegando mais perto da camada mais profunda, que atinge a maior temperatura. Isso é interessante, por quê? Porque a gente não promove o efeito Cinderela. Porque se a gente pegar e colocar um calor muito forte de imediato ao corpo, o que o nosso corpo vai fazer? A água, como a gente tem muita água no corpo, o nosso corpo vai nos proteger gerando um edema na região para poder criar uma bolsa ali térmica ali de absorção de calor e não vai deixar esse calor passar, penetrar. Então a gente tem que usar uma técnica, né? Eu costumo dizer que é como cozinhar rã. Tem que parecer que está frio e a água vai esquentando aos pouquinhos de forma que ela vai sendo cozida sem perceber que está no calor forte, né? Que o calor foi aumentando, né? Aquilo vai ficando confortável e ela vai se acostumando com o calor. Então a gente não pode submeter a pele a um calor intenso, superficial, como era nos primeiros ultrassom microfocado. O Tera, ele doía muito, né? É o dinossauro dos ultrassons. Por quê? Porque ele não era tão microfocado assim, ele ficava mais no macro. E aí ele fazia uma expansão de calor nos tecidos da pele. E isso gerava muito desconforto. Conforme foi evoluindo os ultrassons microfocados, cada vez ele ficou mais direcionado e menos sensação dolorosa. E o Megafocus, esse aparelho que nós vamos usar, a ótima notícia que eu tenho para vocês, né, é que ele não dói absolutamente nada, é praticamente indolor o processo.
O Ultra Skin que eu usava antes do Megafoco chegar, ele tinha um desconforto. 1,5 você não sentia nada, 3 você sentia um desconfortozinho, mas o 4,5 doía muito, era sofrível. Eu, às vezes, ter que dar anestesia troncular no paciente para ele suportar a energia perto do mentoniano, né? E o Megafox não dói nada. Por quê? Porque é uma tecnologia que avançou no sentido de direcionar de uma forma tão assertiva o disparo, em que não provoca desconforto nem propaga calor entre os tecidos. Então, a gente tem, né, o paciente chega para a gente tem que ter um entendimento que a gente tem uma camada óssea, né, atuando nesse paciente. Depois, essa camada óssea tem uma camada muscular, né? Os dentes, eles têm um impacto enorme sobre a harmonia da face, né? Do perfil do paciente e da fisionomia desse paciente. Então, eu encho muito a boca, eu sou muito apaixonada pela nossa profissão e eu sempre falo, né, que nós, hoje eu postei sobre isso, nós somos os únicos profissionais em que somos capazes de tratar tanto da causa do que levou uma desarmonia para o nosso paciente, né, e favorecer ele a adequar essa harmonia como a consequência já instalada no nosso paciente. Então, a gente consegue detectar, quanto mais cedo a gente detectar um problema que gerou uma desformia facial no nosso paciente, nós conseguimos minimizar os danos e restabelecer a harmonia desse nosso paciente. Então, eu sempre defendo que nós somos meros mediadores. A natureza, ela é perfeita. Ela fez todos nós perfeitos. Se não estamos perfeitos, se há algo desarmônico, é porque algo saiu do lugar. E nós, dentistas, temos o poder de diagnosticar, detectar o que está de errado e propor um plano de tratamento e gerar uma harmonia na face desse paciente. E a natureza, ela vai voltando a seu estado perfeito de beleza. Então, a gente, antigamente, a gente tinha uma visão que o paciente, ele nascia com alguma deformidade, a gente vinculava isso a um problema ósseo, um mau desenvolvimento ou um super desenvolvimento, um hiperdesenvolvimento ósseo, em que aquilo era algo genético, passivo, né? E o dentista se colocava de uma forma passiva, né? Como se aquilo fosse um evento genético e a gente ficava ali tentando minimizar algo ou assistindo de camarote aquela deformidade e se instalando até a gente minimizava um pouco, tinha correntes que ainda tentava e conseguia alguma coisa com a ortopedia funcional, outros eram mais resistentes, ficavam na ortopedia fixa e depois indicava para uma cirurgia ortognática, né? Ou o paciente se mantinha dessa forma desconfortável. E um dos motivos também do Botox era o sorriso gengival, em que a gente tentava, né, para não gerar essa impactação da maxila aí, né, numa cirurgia, gerar uma hipotonia no orbicular superior, em que a gente consegue descer o lábio e, com isso, esconder a gengiva, né, com a toxina botulínica, paralisar o orbicular superior do lábio, porque na hora que a toxina botulínica ela paralisa. Então, se você não deixa aquele movimento, aquele músculo se movimentar,
ele fica estático. Então, você usando a toxina botulínica no orbicular superior do paciente, ela não consegue levantar o lábio, com isso ela esconde a gengiva. Fica um pouco mais harmônico, mas o problema está ali, né? Mas é uma solução estética, um recurso bem legal. Então, quando a gente vai fazer desde uma obturação até uma dentadura, né? A gente precisa ter essa visão em que a boca ela está diretamente relacionada com os olhos, o sorriso, os lábios com os dentes, a face ela é toda correlacionada, né? Então, um sorriso harmônico, né? Se você vê a pessoa ela tem uma boca de um tamanho perfeito, a comissura labial dela vai coincidir com a pupila, né? E quando ela sorri, ela passa um pouco, né? Vai ficar ali na íris do olho, no finalzinho da pupila, entre a íris do olho, né? Então, a gente tem que ver essa harmonia quando o nosso paciente chega e a gente, até para marcar o ultrassom microfocado e as áreas de risco de inervação, a gente vai se basear muito pelas características da face do paciente, tá? Então, só para ir treinando o olhar de vocês, né, das divisões da face. Ih, tá passando, né? Foi. Então, no posicionamento que a gente chama de dimensão vertical, também é muito importante a gente ver qual é a relação esquelética do nosso paciente e a relação muscular desse paciente. Então, ambos os sorrisos aí estão de forma desarmônica, né? Um coberto demais e o outro exposto demais, né? A gente observa também que ambos os sorrisos têm corredores bucais, um menor, né? Você vê que é tudo, mas essa paciente aqui é uma paciente do lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo aqui, ela tem o dente termina, ali você só vê aparentemente um pouquinho, né, do lado direito dela, você consegue visualizar um pouquinho do premolar e do lado esquerdo dela você não consegue nem visualizar, morre no canino. E ela tem um grande corredor bucal, onde acaba o dente, a circunferência do arco dela termina, mas a comissura labial dela continua, diferente do lado que ainda acompanha um pouco mais, tem um corredor bucal bem menor, mas ela tem os dentes superiores muito expostos, né? E a outra tem um sorriso muito baixo, que a gente chama, né? Então, aqui é uma artista que ela corrigiu o sorriso dela. Então, não tanto, ela não corrigiu o corredor bucal dela, né? Mas já melhorou muito o corredor bucal dela, em que ela já posicionou os dentes na dimensão vertical perfeita. Isso é, os dentes superiores, eles precisam tocar levemente no lábio inferior, né? Então, quando a gente vai fazer uma faceta, quando não é uma questão só de, não quero fazer ROF. Não, mas a gente tem que saber as características faciais de um sorriso para a gente compor a face do nosso paciente. Então, praticamente todas as especialidades odontológicas, a gente precisa entender de harmonização facial, né? Então, essa outra artista aqui, a mesma coisa. Ela tinha um sorriso alto, ela tinha vontade de ter os dentes pequenos, ela fez uma correção de cirurgia de gengiva e depois, com a harmonização,
Por quê? Uma das características de preenchimento, quando vai fazer preenchimento, vai fazendo toxina, o que acontece? Uma das características é inversão do lábio, você esconde o sorriso. Então, se o paciente vem para o seu consultório querendo fazer um preenchimento labial, perguntando para você o que acha da proporção, se você não tiver esse conhecimento em que, às vezes, o paciente ele já tem um sorriso baixo ou um sorriso escondido, e você vai indicar um preenchimento, um posicionamento de espessura de lábio, você pode desaparecer com o sorriso do seu paciente. Se ele é um paciente que ele tem um sorriso alto, aparece muito dente, precisa fazer ali alguma correção nesse sentido de hipertonia labial, os preenchedores, o botox é contraindicado, porque ele precisa realmente esconder um pouco os dentes superiores dele. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque o que a gente mais vê é esse tipo de intercorrência. As pessoas que fazem preenchimento, primeiro que eu particularmente acho horrível, acho que as mulheres estão entrando assim, ou quando elas estão muito bem harmonizadas, elas são uma Roberta Close, né? Quando elas estão mal, está todo mundo com cara de travecão. Então, mas você pode fazer algo sutil, de bom gosto, mas mesmo assim você pode cair numa intercorrência em que o seu paciente vem para ficar mais bonito e na hora ele descobre que ele não. Se ele sorrir numa foto, ele vai ficar feio, não vai aparecer nem dente na foto dele. Eu já vi vários pacientes ter esse tipo de reclamação. O ácido hialurônico você consegue tirar, mas com a hialuronosidade. Só que o que acontece? Ela não tem propriedade seletiva. Se você tira também o colágeno. Você não tira só a bioestimulação do ácido hialurônico que você está colocando, você também remove o colágeno do seu paciente, natural dele. Então, você pode causar uma pitose, um envelhecimento precoce nele ali, na hora que você está tentando remover um produto. Então, às vezes, é melhor o paciente ficar ali numa frustração por um tempo, até o produto sair, ou você remover só um pouquinho, o suficiente para dar um conforto nele. Então, outro tipo de técnica, né, que é muito interessante, que você pode promover um rejuvenescimento, em que você não injeta nada, é o laser. Quem usa laser, né, a gente usa muito para parestesia e hoje, né, está se usando muito para estética. Então, para dores musculares, bruxismo, você pode, o que a gente fazia antigamente com a toxina botulínica, que era tentar relaxar o músculo, paralisar ele, para ele não ter uma força muscular grande, a gente pode, com laser infravermelho no nosso consultório, uma coisa muito simples, né? Um laser que a maioria dos dentistas tem, a gente usar. Quando você usa ele perpendicular, no caso, eu usei aqui na Eliane, perpendicular ao masseter dela. Então, eu fui usando aqui e acompanhando e consegui esticar a pele. Porque se você usar ele perpendicular ao músculo, você contrai o músculo. Se você usar ele paralelo, né? Se você botar ele, por exemplo, uma seta em pé, se você botar os pontinhos deitados, né? Você faz o quê? Você relaxa o músculo. Então, você, com a bioestimulação do laser, isso a gente pode fazer muito paciente que tem uma paralisia. Às vezes tem uma paralisia facial de um lado, aí você vê o que fica mais fácil, se é relaxar o outro lado ou tentar contrair um pouco o lado, dependendo da gravidade, né? E eu também, às vezes, que dá uma assimetria, alguma coisa assim com toxina botulínica, eu consigo também consertar essa intercorrência com laser infravermelho. Eu acho bem legal. Eu tenho a máquina de radiofrequência, eu comprei por causa de intercorrência. Se eu tivesse uma intercorrência com toxina,
o ácido hialurônico, porque ela também dissolve o ácido hialurônico sem você precisar injetar a hialuronosidade, mas o infravermelho ele é bem legal. E então, voltando aqui para a odontologia, né? Por exemplo, essa paciente, ela é uma respiradora bucal, uma menina linda, e que chegou para mim já com uma idade avançada, já com 18 anos. Então, o que a gente podia ter feito por ela, né, a gente não conseguiu fazer na idade certa e ela realmente caiu numa cirurgia ortognática, né? Mas, muitas vezes, o paciente, ele é um respirador bucal e a gente vê logo quando ele entra só pelo olhar, né? A literatura fala pra gente, olhar de peixe morto. Quando eu fui estudar, eu falei, ai, que coisa horrível falar que uma pessoa tem olhar de peixe morto. Mas quando a gente fotografa e isola o olhar de um respirador bucal, a gente vê aquele olhar parado, né? E aí a gente não pode dizer que ela tem uma pálpebra caída, que ela é uma menina jovem, né? Então, vamos botar a toxina botulínica. Se a gente olhar a sobrancelha dela já está em cima do osso orbitário. Então, ela não tem um frontal caído, porque a sobrancelha dela está na posição corretíssima, perfeita. Então, aquele olhar caído vem de quê? De uma respiração bucal, né? Ela até não tem muita olheira, né? Ela deu sorte. Então, mas o que acontece com o respirador bucal? Ele abaixa a língua para respirar pela boca. Na hora que ele abaixa a língua para respirar pela boca e o certo é a língua estar no céu da boca, o que ele faz? Ele pesa a língua na mandíbula. E se essa língua dá o azar de ser uma língua forte e ela ter tido um transpasse ali na idade dela, porque é muito comum, né, os odontopediatras, né, a gente fica muito atento na época que nasce os incisivos e você tem um crescimento anterior, um desenvolvimento rápido, e os inferiores nascem antes dos superiores, né? Primeiro cai os dentinhos inferiores, e às vezes você tem uma estimulação muito boa ali dos incisivos inferiores, e os incisivos superiores demoram um pouco para cair alguma coisa. Pode ocorrer ali um transpasse, né? Um cruzamento de mordida em canino, e na hora que trava ali, se você não fizer um desgaste para tirar essa mordida cruzada do canino, você pode ali, como a mandíbula, ela é solta, né? Completamente presa por músculo, ali pode se instalar um transpasse de mandíbula. E se a pessoa ainda é uma respiradora bucal que fica com a língua para baixo, estimulando e jogando essa mandíbula o tempo todo para baixo e para frente, e se não está na parte superior como deveria estar para estimular a arcada superior a ser expandida, ela vai desenvolver uma mandíbula. E isso não tem absolutamente nada a ver com genética. Nada a ver, nada a ver. Né? Surto de crescimento, agora a mandíbula vai crescer, potencial de crescimento. Potencial de crescimento é da pessoa. Agora, vai ter potencial de crescimento aquilo que é estimulado. E o que não é estimulado, não cresce, porque não foi estimulado. Então, na hora que você tem um respirador bucal, em que ele vai descer com a língua. Então, se a língua tinha que estar no céu da boca, ampliando o arco para fora e fazendo uma modulação muscular com a alça do bucinador, que está empurrando para dentro, e ele não tem isso, o que acontece? Há uma atresia de maxila, porque não houve o posicionamento correto da língua no céu da boca para expandir. Então, esse paciente acaba chegando e fazendo. E isso é odontologia, e isso é harmonização orofacial, isso é estética. E na hora em que você trata, né, foi cirúrgico,
mas você trata a respiração dessa paciente, ela fala que ela ficou linda, mas ela falou só de conseguir respirar bem, já valeu tudo, abriu o olho dela, ela não fez botox e o olho dela é completamente aberto, é vivo, e a gente vê como muda um paciente só porque ele respira pelo nariz, né? Então, é nítido, né, a diferença da face, e ela não fez plástica, ela só reposicionou a mandíbula. Então, quando a gente vê essa intimidade em que as arcadas elas mudam completamente a fisionomia de um paciente, isso é odontologia, né? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês em outras áreas, né? Que o paciente, quando ele é dólico, isso é, o rosto é esticado, esses pacientes, eles têm baixa força muscular. Então, na hora da gente, assim, um dente que tinha que ser um bloquinho, uma coroa, e de repente a gente quer fazer uma coisa mais light, botar uma restauração maior, alguma coisa, se esse paciente é dólico, ele tem pouca força muscular, a face alongada, ele tem uma mastigação muito fraca. Então, você pode dar uma carga imediata nele, você sabe que o paciente dólico com o rosto alongado, ele tem baixa força mastigatória. Então, você pode ser mais ousado, né, nesse sentido. Se é o braque, que é o contrário, aquele rostinho bem pequenininho, aquela face larga, aquele paciente não tem chance. Fez um canal, tem que botar bloco, não tem chance. Porque é um paciente que tem uma força de mastigação muito forte acima da média. Às vezes chega em média de 200 quilos de força de mastigação. Então, são pacientes que a gente não pode dar mole, tem que esperar o osso integral implante. Não pode, porque é um paciente que tem uma carga, uma força muscular, uma chance de quebrar muito grande. O mésio é o normal, né? A gente pode seguir a literatura. Então, até para a gente fazer um planejamento protético, ou até ver uma fratura, um apertamento, se o paciente ele tem um padrão 1, que se chama meso, ou um padrão 2, que são os braques, ou padrão 3, que são os dólicos com a face alongada, né? Isso vai interferir na força da musculatura desse paciente e no planejamento seu de qualquer especialidade que vai envolver a reabilitação desse paciente, né? E os perfis, né? Então, o perfil é reto, côncavo, convexo. Então, às vezes, você vai com restauração, vai fazer, você tem que olhar. Então, o paciente chega para fazer uma harmonização orofacial, está diretamente ligado o formato, a conformidade das arcadas com o lábio desse paciente, né? Com a angulação do lábio desse paciente, né? Quando o paciente tem o orbicular do lábio muito hiperativo, muito forte, normalmente ele tem um lábio fino, porque ele inverte o lábio para dentro, né? Ele, de tanto contrair, ele vai invertendo. Quando o paciente ele é hipotônico, ele tem flacidez no lábio, o lábio ele vai para fora, é um lábio mais espesso. Tem pacientes, né, às vezes até sindrômicos, né, que são bem hipotônicos, você consegue visualizar até o lábio molhado dele, de tão hipotônico que é o lábio, né? Então, aí fica aquele lábio, né, mais grosso do que o ideal. E às vezes o paciente chega, ele tem uma hiperatividade ali, né? Uma parafunção de contração de orbicular de lábio, e aí você vai preencher, ele vai ficar contraindo aquilo, ele vai inverter aquilo, vai começar a embolotar, né? Às vezes tem paciente que reclama assim, eu botei ácido hialurônico no meu lábio, mas ficou cheio de bolinha, porque ele começa a contrair o lábio ali, porque é uma parafunção dele, e vai embolotar tudo. Então, a gente precisa olhar, acima de tudo, a função do nosso paciente antes de fazer qualquer indicação.
Então, a nossa anamnese, a nossa avaliação do nosso paciente é para isso. As pessoas, elas vão para o dentista, não... Hoje em dia, elas não... Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem muita cárie, né? Hoje, a abordagem do dentista, o diagnóstico do dentista, as pessoas vão para sorrir melhor, para ficar mais bonito, e a gente precisa fazer esse tipo de abordagem para o nosso paciente, né? Do que vai favorecer ele. E a maioria das parafunções, né, de respiração bucal, deglutição atípica, ronco, o paciente nem sabe, apertamento, às vezes ele acha que não tem tratamento, não tem saco. Então, ele nem sabe do problema dele, né? Teve uma pesquisa que falou que 85% das pessoas que têm parafunção, elas nem sabem que tem uma parafunção. Então, elas não vão procurar ajuda porque elas nem sabem que tem um problema. E quem diagnostica isso e trata? Dentista. Então, a gente precisa diagnosticar e posicionar esse paciente. Na hora que a gente vai tratar isso, a gente já promove, quando ele é novo, já uma harmonia da face dele. E quando ele já tem uma idade que já tem um envelhecimento precoce, a gente pode tratar tanto da causa quanto da consequência. Então, o certo é o lábio superior ser 1/3 e o lábio inferior 2/3, né? Então, o lábio superior, ele é metade do lábio inferior, né? E às vezes a gente vê um preenchimento que o lábio superior está igual ou maior que o inferior, aí dá tudo errado, né? Então, tem essa posição de lábio e a angulação dos dentes está diretamente ligada à espessura do lábio, né? Então, aqui, posicionamento do lábio das arcadas. E aqui é um caso da minha filha, que ela eu detectei cedo, ela sempre diz que vai me processar toda vez que eu boto foto dela nas minhas aulas, mas filho é para isso, né? Então, a Juliana, ela, filha de dentista, canino no céu da boca, atresia de maxila, respiradora bucal. Olha a olheira da criança, né? Totalmente respiradora bucal. Ria, não aparecia dente, né? Uma maxila muito empobrecida, não desenvolvida, porque ficava com a língua para baixo, respirando pela boca. Não cresceu o arco superior. Ela recebeu estimulação de aparelho ortopédico funcional desde 6 anos, né? Vários ficaram no lixo do McDonald's. Mas mãe, dentista, a gente vai insistindo. E se ela fosse num dentista clássico, né? O que um dentista clássico faria? Extração de premolar. Se eu tivesse deixado esse samba do crioulo doido e tivesse levado ela na pré-adolescência ou na adolescência, ela ia cair numa extração de premolar. Se ela caísse numa extração de premolar, ia acabar com essa criança. Por quê? Porque ela já tinha um sorriso invertido. Ela já tinha pouca visualização de dente, ela já tinha um sorriso baixo. E se ela tivesse removido o pré-molar e jogado o arco dela mais para trás, ela ia ficar, isso jovem. Você imagina ela mais velha, que o sorriso já desce mesmo, né? A queda do envelhecimento já vai fazendo o sorriso mais baixo. Porque uma pessoa jovem, você vê muito os dentes superiores. Uma pessoa mais velha, quanto mais velha a pessoa, mais você vê o dente inferior e menos você vê o dente superior, né? O sorriso vai descendo. Então, ela foi sendo bioestimulada, até que a gente arrumou lugar para todos os dentes caber na boca. E o perfil dela? Aquele queixinho Noel rosa, nega, baixíssima. Por quê? Porque ela era respiradora bucal, mas ela tinha uma língua flácida. Ela não tinha força na língua, né, para estimular
nem a mandíbula para frente, como a Bia, né? O caso que virou prognata, e nem a maxila. Então, ela não estimulava nada, ela tinha um empobrecimento ali de maxila e de mandíbula. A maxila dela que estava empobrecida, e a mandíbula nem se fala, né? Então, ela foi sendo bioestimulada, tratamento fonoaudiólogo, força na língua, e foi desenvolvendo. Hoje ela tem 27 anos e o perfil dela está perfeito. Ela passou aí por tratamento ortopédico funcional, tratamento ortodontia fixa, tratamento de alinhador estético e My Brace. Então, ela usou de um tudo, mas hoje ela tem o perfil dela, o posicionamento é perfeito, sem cirurgia, né? Agora, foi feito um diagnóstico e um cuidado de não alinhar dente de uma forma dissociada da harmonia necessária que uma face precisa ter para ser bela, estética, harmônica, né? Essa é a filha da minha secretária. Alguns aí, ou outros que vão ver depois, já conhecem esse caso também. E a Sara, ela tem problema de respiração bucal. Desde que ela nasceu, essa menina já foi internada, já ficou um mês no CTI, problema de respiração bucal. E hipotonia de lábio, língua, deglutição atípica, foi projetando o dente para frente, né? O inverso da Juliana, né? Ela tinha ali uma deglutição atípica, mas ela tinha uma força na língua que conseguiu jogar o dente, e não tinha força no lábio, né? No caso dela, o lábio dela era hipotônico. Então, a Juliana, ela não tinha força na língua, mas tinha uma força no orbicular que travou o crescimento anterior dela, porque ela tinha muita força no orbicular da boca. A Sara foi o inverso. Ela não tinha força no orbicular da boca, a musculatura da boca era flácida e ela tinha uma língua mais forte que o orbicular. Então, na hora da modulação, ela jogava o dente para frente e não tinha lábio para travar o dente. Então, o dente foi embora. E eu sempre querendo tratar dela, quando ela vinha aqui, essa olheira, e eu, Anjo, deixa eu tratar da respiração da Sara, deixa eu tratar. E ela não me dava a menor bola, levava a Sara quase toda semana no pneumologista, e a Sara fazia 5 vezes na semana fisioterapia respiratória. Até que a Sara ficou pré-adolescente e resolveu cuidar dos dentes. Aí ela trouxe para eu arrumar o dente da Sara. Eu, nenhum segundo, eu botei um aparelho ortodôntico para essa menina. Eu botei um aparelho para tratar da respiração dela. Ela usou em 3 meses o dente dela, o arco dela. Olha como ela tinha o arco da respiração bucal. Ela tinha um corredor bucal grande, né? A arcada atresiada. Em 3 meses, isso é 3 meses, parece outra criança, né? Em 3 meses, essa foto antes e depois. Eu tenho que tirar uma agora, ela está me enrolando de vir aqui tirar a foto. Ela tem que tirar, ela está linda. E mais de um ano isso aconteceu e nunca recidivou. E ela nunca usou um aparelho ortodôntico. O dente dela hoje está certinho, ela já está na fase 2 do aparelho e os dentes dela estão perfeitos. Então, ela nunca usou aparelho ortodôntico, o dente foi sozinho para o lugar? Não. A musculatura foi para o lugar. E na hora que a musculatura vai para o lugar, os dentes vão como um passe de mágica para o lugar, porque a natureza ela é perfeita. Na hora que você reposiciona as forças musculares, e essas forças musculares, numa idade correta, consegue bioestimular a estrutura óssea, o paciente vai se desenvolver de uma forma harmônica e perfeita, sem precisar nada. Sumiu a olheira, não precisou fazer nenhum tratamento estético para a olheira, o arco expandiu, sumiu o corredor bucal, o arco dela se expandiu e a força do lábio dela posicionou o dente para trás e a língua posicionou o arco para os lábios. Então,
a gente precisa ter essa visão na hora de diagnosticar o nosso paciente e propor um tratamento conjugado. E hoje, qualquer idade você pode propor esse tipo de tratamento. Então, a gente tem aqui, isso é as linhas do sorriso, isso é de um livro de prótese que eu tirei para mostrar para vocês, em que em todas as especializações da odontologia, nós precisamos ter um olhar facial e estético dos nossos pacientes. Então, aqui, aparentemente, uma paciente tem o dente alinhado, mas com um grande corredor bucal. Então, às vezes, o que adianta? Você vê, o tamanho do dente está perfeito, porque está levemente tocando no lábio inferior, não aparece gengiva, né? O zênite está tocando o lábio superior, ela aparentemente tem o lábio superior um pouquinho mais fino, mas aparentemente tem uma harmonia. Mas ela tem um grande corredor bucal e o sorriso dela não é bonito e está alinhado. A outra também tem um sorriso alinhado. Nem corredor bucal ela tem, mas os dentes estão pequenos, a gengiva para fora. Então, assim, existe uma desarmonia. Não adianta o dente estar alinhado. O paciente ele quer ficar mais bonito e esses sorrisos definitivamente não embelezam o paciente, né? E o perfil ósseo com a bioestimulação, né? A gente tem que avaliar sempre o perfil. Mas eu coloquei isso assim, vamos avaliar o queixo, vamos avaliar? Não, o importante é a gente avaliar também o osso ióide, que é o osso da respiração bucal, da papada, em que se a gente tem um respirador bucal, esse osso ele vai descendo e forma o papo. Então a gente vê às vezes criança de papada, tem nada de envelhecimento precoce, mas se ela não usa a musculatura do pescoço para deglutir, vai dar o papo. Então, o certo, você vê, esse daqui, desse lado aqui, ele tá até com o ocioide, ele tem um papinho aqui, mas o ocioide dele tá aqui próximo da terceira vértebra cervical, né? O outro tá um pouquinho mais baixo, né? E vai formando papo. Então, é muito interessante a gente olhar esse ocioide, que é um osso solto na radiografia de perfil, para a gente ver o posicionamento dele. Quando ele está abaixo da terceira vértebra cervical, ele já está com uma certa deiscência. E aí, quando você começa a fazer o tratamento de deglutição atípica nesse paciente, ele começa a usar a musculatura do pescoço, esse osso ele é reposicionado na posição correta e o papo reduz ou até desaparece. Em criança, você vê um ângulo de 90 graus ser formado e é lindo, né, no adolescente. Então, os hábitos parafuncionais, eles vão gerando vários problemas no nosso corpo. Então, é muito importante na nossa anamnese a gente observar esses pontos de gatilho no corpo e avaliar nosso paciente. Hoje, gestão de saúde, gestão odontológica, odontologia, é isso que a gente tem que avaliar o nosso paciente como um todo e propor a ele um tratamento de harmonização que passe pela bioestimulação muscular. E usar, indicar, né, tratar de uma forma interdisciplinar e porque pontos de gatilhos da articulação, a articulação ela é presa até a terceira vértebra cervical e ela vai irradiando pela musculatura da cabeça, do pescoço. Então, muitos problemas de cervical não tem nada a ver com a cervical, né? É um problema na articulação da mandíbula, e que a inserção da mandíbula é nas vértebras cervicais, nas primeiras vértebras, e faz esse reflexo, esse ponto de gatilho. Então, até a postura do nosso paciente tem a ver com a nossa arcada, né? Então, por quê? Porque se a mandíbula está feita a inserção até a terceira vértebra cervical, o que acontece? Na mandíbula, ela gera todo o prumo do nosso corpo. Toda a postura corporal da gente está desenhada na nossa mandíbula. Então, o classe 3
ele é sempre voltado para frente, né? A retrusão de mandíbula, mas às vezes a maxila também é para frente. Então, vocês podem fazer uma análise aí. Todas as crianças que vocês conhecem que são dentucinha, a maioria delas quebrou o incisivo central. Elas andam com a cabeça para frente e elas caem. Elas caem muito. Então, o retrognata, né, ele já joga o corpo para trás, né? Ele faz uma compensação na lombar, né? Quando a mandíbula está para frente, né, o prognata, ele joga o corpo para trás. Então, é o prumo, né? É o prumo do corpo. Quem dá o alinhamento do corpo é a arcada, é o arco, é a mandíbula com a inserção na cervical. Então, não adianta o nosso paciente ficar lindo e às vezes ele está torto, ele está assimétrico, tem o ombro, a simetria do rosto acompanha com a simetria do ombro, o lado do rosto que é mais caído, o ombro é mais caído também. E a gente avaliar isso é de suma importância para o nosso paciente. A gente vai diagnosticar e vai encaminhar esse paciente, ele vai olhar para a gente com outro olhar, né? Fora o que a gente já conhece de mastigação, reflexo, né? Em todas as funções aí, tá? E o ATM e a postura, isso que eu estou falando, da inserção, que vai ligado até aos braços, né? A postura do braço, principalmente dos ombros. Então, é muito interessante a gente tirar foto do nosso paciente, ele vê a simetria facial dele, o lado que ele mastiga mais é diferente, o ombro é diferente, o lado que ele dorme mais. Outro dia chegou um menino aqui com a mãe. Eu fiz a radiografia e ele tinha mordida cruzada. Agora, a irmã também era dentista, né? Aí ele falou assim, mas a minha irmã fez um exame dele, uma limpeza, disse que ele não tem mais mordida cruzada e a gente não fez nada e não sabe como essa mordida cruzada desapareceu. Eu falei, eu sei. Ele parou de dormir com a mão debaixo do travesseiro. Aí a mãe, mas ele nunca dormiu com a mão debaixo do travesseiro. Ele falou, dormia sim, é que a minha mão começou a ficar dormente, eu parei de dormir mesmo. Então, só de você botar uma mão embaixo do travesseiro, você empurrar a sua mandíbula ali a noite inteira, 8 horas, ele, um adolescente, num surto de crescimento, ele com 12, 13 anos, com certeza ele estava ali inibindo o crescimento ósseo daquele lado. Ele estava engessando a mandíbula dele daquele lado. A maxila, né, que é mais porosinha assim, e estava gerando uma mordida cruzada daquele lado. Então, todos os estímulos, eles precisam ser observados, né? A postura, né, da gente não alongar. Então, é muito interessante isso. Eu botei até para acrescentar a gente como dentista, que a gente fica torto o dia inteiro, né? E aí, o que é mais legal, que não é uma questão de você estar corcunda, né, que ele está. O legal disso é que o interessante é que a lombar ela tem que estar no mesmo eixo. Se a gente olhar aqui, se você está relaxado, sentado assim de um jeito, mas que a lombar ela está reta, combinando com o teu pescoço, mesmo que você esteja torto, mas eles estão na mesma linha, você tem um baixo, você força menos a lombar. Agora, se você jogar, quanto mais você joga a sua cervical para frente da lombar, mais você força ela. Isso aqui eu coloquei só para ilustrar aqui no final, que quando eu fiz odontologia do esporte, a gente fez um seminário para atletas, né? E a gente, para provar isso, a relação direta da articulação da boca com o prumo do corpo, a gente alugou um podômetro, aquele medidor de pisada, e um computador. Então, na hora que as pessoas pisavam, marcava onde era a força do pé dela. E a gente colocava um palito de sorvete entre os dentes
e ela pisava de novo, mudava completamente a força do pé no podômetro. A gente botava um algodão de um lado da boca e ela pisava e mudava de novo. Então, qualquer coisa que a gente coloque na boca, uma obturação, qualquer coisa, se a gente não ajustar bem, a gente pode mudar o prumo inteiro do corpo de uma pessoa. Né? E aí tem as apneias que a gente pode tratar, que elas nada mais são que 95% dos problemas de apneia é o quê? É a língua que fica deitada no assoalho bucal, ela fica para baixo e fecha a passagem de ar lá na orofaringe. Na hora que essa língua vem para cima, para a parte superior do palato e para frente, ela libera a passagem de ar ali e a pessoa para de roncar, né? Então, a gente precisa estar atento aos sintomas noturnos e diurnos. Às vezes a pessoa fala assim, não tem problema nenhum para dormir, eu durmo onde eu paro, eu durmo. É distúrbio do sono, né? Então, a gente precisa estar atento a isso na hora. Por quê? Porque vários problemas, queixas, a gente resolve fazer harmonização facial, os nossos pacientes vêm com queixas de harmonia da face, de envelhecimento precoce, que são consequências de problemas fisiológicos que nós tratamos. Então, o ronco dá a papada, o ronco, a respiração bucal, dá o bigode chinês, o ronco dá a olheira. Então, a gente precisa olhar para isso, né? O marionete vai ser causado por quê? Por uma deglutição atípica, né? Porque o que é uma ruga? O que é uma ruga ativa? É uma ruga que você está o tempo inteiro fazendo. De tanto você fazer, ela, uma hora que você não tem uma bioestimulação, você vinca, ela vinca, né? De tanto você fazer, a ruga de expressão se torna passiva. Então, são cuidados que a gente precisa ter e associar, porque a maioria de problemas de doença para o paciente pode recorrer e ele vir tratar de um problema estético e, na verdade, você diagnosticar ele com um problema real de saúde e algo que a odontologia trata, né? E aqui, ó, o paciente, 26 anos, chegou aqui obeso e para olhar a cárie, ele não tinha nada de cárie e tinha um papo. E ele reclamando do papinho dele, mas ele já estava gordinho, né? Aí ele, Vera, poxa, não sei o quê, pescoço largo. E aí, quando eu fui olhar o palato dele, né, por essa classificação de Malapad, você não via nada, nada, não tinha úvula aparente, né? E aí eu comecei, falei, olha, você tem um problema de distúrbio do sono, esse paciente, em 1 ano, perdeu quase 20 quilos, e ele passou de Malapad aí de 2 para 4, né? De 4 para 2. Então, ele que não tinha passagem nenhum de ar, ele agora tem uma passagem enorme de ar, né? E ele falou: nunca mais acordei com falta de ar à noite. E ele achou que ele estava com um nódulo, ou era aquele o pombo de Adão, né? Ele achava, era a úvula dele no meio da orofaringe, ele sentiu um nódulo e ele achava que aquilo era normal, ele não sabia que era problema, né? E aí esse paciente depois disso se motivou, a autoestima foi lá para cima, botou alinhador estético, e agora tá cada vez mais bonito. E querendo agora tirar o restinho do papinho dele aqui, aí já vou fazer ultrassom microfocado nele, e ele está todo animadíssimo. Autoestima lá em cima. Então, as quedas do envelhecimento, ela vai acontecendo mesmo, porque a movimentação da face vai gerando essa deiscência. Mas, quando você tem
alguma parafunção em que você já, desde sempre, bioestimula de uma forma desarmônica, o envelhecimento precoce acontece muito mais rápido, né? Então, uma face jovem, ela é um triângulo invertido, como eu estava falando para vocês, pela sustentação do malar. Quando vai tendo a queda do envelhecimento, o rosto ele vai ficando num aspecto mais trapezoidal. E na hora em que você tem esse aspecto trapezoidal, se você vai preencher esse rosto, o máximo que esse rosto vai conseguir ficar é um trapézio esticado. E aí, qual é agora o mindset da bioestimulação com tecnologia? É você, através do disparo, né? Porque na hora que você vai disparar o microagulha, gente, o microfocado, né? Disparar o calor, né? Com esses microfocados, o que é um disparo? É um pontinho, é uma linha de 1 centímetro com 10 pontinhos. Cada pontinho desse é um microcoágulo que vai se transformar num sítio de colágeno na pele. Lá embaixo, perto do músculo, abaixo do subcutâneo. Então, você vai profundamente bioestimular essa pele e vai, na hora que você está dando os disparos, você vai grampeando literalmente essa pele e reposicionando esses tecidos. E na hora que você vai reposicionando esse tecido, ele vai adquirindo uma elasticidade e uma contração dessa pele, e você vai trazer o rejuvenescimento para o seu paciente na hora em que você reposiciona todos os tecidos no lugar, e é como se você tivesse, né, removendo a queda. Onde houve a queda, você sustenta, né? Você vai fazendo a sustentação, pilares de sustentação, e você vai minimizando essa queda até você tirar essa queda, né? A pessoa ela pode rejuvenescer a ponto dela regredir completamente a queda que ela teve dessas estruturas de tecido, né? Então, fala que com o envelhecimento a gente vai tendo a perda de gordura da face, né? O envelhecimento vai gerando essa perda de gordura, né? Mas, na verdade, vários problemas geram, né, essa perda de colágeno, né? Que gera um envelhecimento precoce. E como ele está muito intimamente ligado à musculatura da face, se você tem uma bioestimulação errada em certas estruturas, você vai malhar muito aquele músculo, né? E toda malhação, né? A gente já viu pessoas que falam, malha muito, malhar envelhece e tal, porque você começa a liberar ali mais radicais livres, você tem uma bioestimulação maior e você gera uma queda do envelhecimento mais precoce, tá? E aí o que acontece? Você faz ondulações. Quando você vai rompendo o colágeno por baixo da pele, né? Eles vai fazendo ondulação. Não é nosso caso, mas esse aparelho ele também faz corpo. E há pouco tempo eu vi um fisioterapeuta falando, né, que muitas pessoas confundem celulite com flacidez. Por quê? Porque na hora que você tem uma pele flácida, esse colágeno ele se rompe. E na hora que ele rompe, ele faz o aspecto das ondinhas como se fosse em casca de laranja. E aquilo é só uma flacidez de pele, é tissular, mas por uma falta de sustentação do colágeno, né? É como se você tentasse esticar um lençol, mas o de baixo está embolotado, você não consegue mantê-lo liso. Então, quando você tem a camada SMES da pele, que é a produção de colágeno, ido deteriorando,
a pele que está por cima, ela vai começar a vincar, né? Ela vai sendo puxada, né, pela camada esmés e vai ondulando, criando os vincos na pele. Então, aqui tem as quedas do envelhecimento, né? A queda da sobrancelha, né? Que é aquela pele tissular ali da pálpebra, né? A queda do supercílio, que é o que eu estava falando para a sobrancelha, o certo é ela ficar acima do osso infraorbitário. Então, quando ela vai caindo, ela vai ficando em cima do osso, embaixo. Então, a gente pode palpar e observar o osso do nosso paciente, ver aonde que está a sobrancelha, o supercílio, né, que é a parte da sombra, a pálpebra inferior, né, que a ponta do nariz, o sulco nasogeniano, a comissura labial e a queda do músculo do platisma, né? Então, o que acontece? Que é o pescoço. Então, assim, a queda da sobrancelha e o supercílio e a pálpebra, a gente pode dizer que os olhos, como a gente viu anteriormente, eles estão diretamente ligados, né? Pode ter uma ligação com a respiração bucal, que dá aquele olho caído, parado, pode dar um inchaço de pálpebra, pode dar uma olheira, pela falta de oxigenação, porque os olhos é a última parte que vai ser oxigenada, que é muito superficial. Então, você pode ter ali ser afetado diretamente. Então, quando o paciente vem para a gente para uma queixa principal de olhos, uma queda do olhar, alguma coisa, pálpebra caída, está incomodando, querendo melhorar isso, a gente pode suspeitar, né, diagnosticar, ver se esse paciente também não é um respirador bucal. A mesma coisa quando você tem o sulco nasogeniano, aqui o bigode chinês, também, muitas vezes é o quê? A língua para baixo. O paciente que fica com a língua para baixo para respirar, ele acaba fazendo o quê? O bucinador vence a briga, ele vai ter um corredor bucal grande, ele vai sorrir, vai ter aquele espaço ali grande, porque ele vai ter um arco atrésico. Com isso, o que acontece? Se o arco dele está atrésico, a musculatura dele, a bochecha dele está solta. Então, o lábio ele não consegue ser sustentado pela estrutura óssea também. Então, aquele paciente que tem aquela quelite angular, é comum, ele tem aquela queda. Ou às vezes ele quer fazer um preenchimento, não tem como fazer. Ele não tem uma sustentação. Você não vai conseguir fazer uma boca se ele tem aquela sustentação. Então, você vai ter que fazer o quê? Primeiro, promover colágeno. Você primeiro precisa reposicionar os tecidos na pele dele, né? Se pudesse, se ele aderir, tratar da causa, melhor ainda, da respiração, mas se não, você primeiro reposiciona, você bioestimula, porque senão você está desembocando aquele problema ali que ele está se queixando, ela é uma consequência de várias quedas de camadas da pele. Então, não faz sentido você fazer um preenchimento sem antes reposicionar, porque o terço inferior da face é o final do problema, né? É onde está a somatização, né? A soma de todas as quedas do rosto, né? Então, tem a queda da comissura labial, que é aquele olhar, aquela boca triste, né? Caída, e o platisma do pescoço, porque se o paciente ele deglute atipicamente só usando essa musculatura aqui, e é o que ele vai requerer muito orbicular e o abaixador do lábio, vai fazer aquele sorriso, aquele lábio triste invertido, e ele não usa a musculatura do pescoço. Então, se ele não usa a musculatura do pescoço, a musculatura vai estar flácida. Então, vai dar papada, vai dar flacidez no pescoço. E se ele começar a usar a musculatura do pescoço, ele vai diminuir, só de usar, é como se ele estivesse malhando o pescoço, ele já vai diminuir a papada dele. Se você faz um tratamento, um ultrassom microfocado,
para reduzir essa papada, reposicionar esses músculos, e ele ainda continua fazendo isso, aí vai rejuvenescer muito, o resultado é maravilhoso. Então, tem os coxins de gordura, que eles vão reduzindo, e quem vai estimular essa produção, né, desse colágeno, né, é a camada SMES da pele. Quanto mais você tiver produzindo colágeno, menos flacidez essa pele vai ter, porque ela vai estar acompanhada da elastina, que vai formar o tônus dessa musculatura, tá? E vai tirar as rugas. Por quê? Se você tem uma linha de expressão, mas você tem um colágeno, você faz muitas, né? Contrai muito a pele, faz muita careta. Mas se você tem colágeno, você tem elastina, você contrai e volta para o lugar, contrai e volta para o lugar. Você vai perdendo esse colágeno com o tempo, você contrai e já não volta tanto para o lugar. Contrai e já não volta tanto, até uma hora que ela fica uma ruga passiva. E você vinca a pele. Então, se você estiver bioestimulando, formando esse colágeno, você vai contraindo essa pele e reposicionando os tecidos, tá? Então, aqui uma dentadura, eu botei para você lábio fino, né? Às vezes está ligado a uma falta de dente, e a exposição do sorriso, tá? E a gente, com ultrassom microfocado, a gente consegue, né? Maravilhoso. Como a gente contrai a pele e contrai os coxinhos, o que a gente pode fazer? Um sorriso escondido que tem uma hipotonicidade, a gente pode contrair essa pele, a gente contrai essa flacidez de lábio e você melhora o sorriso do seu paciente, né? Um sorriso gengival, às vezes, inferior, você vai contraindo ali, vai esticando no orbicular do lábio e você aumenta. Então, eu vou mostrar para vocês amanhã pacientes que você só de fazer ultrassom microfocado, você já engrossa o lábio, sem fazer nenhum preenchimento. Então, aqui a camada SMES, ela está bem abaixo da pele do paciente. Das camadas da pele, tem a camada SMES, que é a estrutura, né? É o coxinha, é a parte, né, em que vai dar a sustentação do rosto, né? Bem acima da musculatura. Então, ele vai criar ali, né, como se fosse grosseiramente, né, a cartilagem que vai dar a estrutura ali para reposicionar os tecidos, né? E o ultrassom microfocado, ele vem o quê? Ele atinge diretamente essa camada SMES, de uma forma assertiva. Então, você, entendendo o posicionamento de toda a musculatura do rosto, em que o rosto ele tem que, para ele estar com o tônus perfeito, essa pele tem que estar, a gente chama a pele de continente, é o que está em volta. E o músculo, o tônus, o colágeno, o conteúdo, é o que vai dar a estrutura. Então, na hora, você tem que fazer esse equilíbrio entre o conteúdo e o continente. Você bioestimula a formação de conteúdo e reduz a formação que houve de continente, da flacidez da pele. Então, você contrai a pele, como o bife na frigideira, e você bioestimula a formação de fibras colágenas para gerar um conteúdo e uma sustentação dessa pele. Isso sem dor, sem cirurgia, sem nenhum pós-operatório. O paciente pode fazer isso, ir para a praia, sair do consultório direto para a praia, sem nenhuma sequela, nenhum risco, né? Então, é um procedimento de baixíssima complexidade, tá? Amanhã vocês vão ver, tem algumas áreas que você não pode fazer, algumas áreas de segurança, mas nada que uma pessoa treinada não consiga fazer. Então, a gente tem a derme superficial, que é aquela camada superior, em que a gente vai atingir com
o disparo de 1,5 milímetro. Então, a gente vai estimular a contração e a produção, né, de células novas em todas as camadas da pele. Em 3, a derme profunda, e em 4, a camada SMES. Sendo que em alguns lugares a pele é tão fina que essa camada SMES a gente já atinge com 1,5 ou 3. Então, por exemplo, a área dos olhos, a gente vai usar 1,5, que já seria até uma derme profunda, e com 3 milímetros a gente já está na camada SMES da pele. Quando se chegar num papo, você já começa com 3, que seria uma derme, para você depois ir para um 4,5. Tem algumas áreas, por exemplo, aqui perto do bigode chinês, que você vai com 1,5, 3 e 4,5. Porque aí você já tem essa profundidade, mas você também já quer tirar os vincos que tem na pele. Então, você vai bioestimulando essa pele em todas as camadas. Cada camada que você for usando, você vai grampeando, vai contraindo essa pele em todas as suas camadas e vai bioestimulando a renovação celular de todas essas camadas, né? Com só um estímulo de tecnologia do calor nessa pele. Então, aqui eu botei passo a passo, né, dos sinais do envelhecimento. A primeira coisa é a queda, que a gente começa a observar, né, uma certa flacidez, a pele não, já fica um pouquinho mais molinha, né, e vai lentamente, né, fazendo essa deiscência, né. E o lift é o quê? A gente querer reposicionar esse tecido, a gente querer gerar o quê? A gente, quando vai fazendo os disparos, a gente literalmente vai fazendo pilares de sustentação no rosto. A gente vai formando telas de sustentação, vai puxando, puxando para formar colunas de sustentação da face e reposicionar todos os tecidos, tá? Então, aqui, voltando, a primeira queda é do complexo frontal, em que as sobrancelhas caem abaixo do rebordo orbitário, né? Então, você sente que a sobrancelha já está mais para baixo e a gente reposiciona para cima do rebordo aqui, né? Aí a pálpebra inferior cai. Por exemplo, eu já nasci com o meu frontal caído. Então, eu, quando era criança, tinha olhar triste. Quando a gente envelhece, fica com o olhar envelhecido mesmo, né? Piora. Então, dá para ver por quê? Porque a sobrancelha, eu jovem, eu já tinha a sobrancelha abaixo do meu rebordo orbitário. Então, agora eu estou subindo aqui, ó, que eu contraio, eu já contraí tanto a minha pele aqui, que eu não uso Botox tem uns 3 anos aqui, não contrai nada, porque eu só tô com o ultrassom microfocado, eu já contraí tanta pele que eu não consigo nem ter ruga de expressão, de tão contraída que tá a pele aqui no frontal, porque eu estou levantando o meu frontal. Então, já levantei muito. Então, aí tem a queda da pálpebra superior. Então, a minha pálpebra superior, ela era muito caída. Mas se eu posicionasse a minha sobrancelha na posição certa, não tinha tanta pele assim, porque na verdade era o meu frontal que estava caído e estava dando um excesso de pálpebra. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando o paciente, a gente não, né? Mais cirurgião plástico. Porque se você vai fazer uma blefaroplastia, tirar a pálpebra superior sem avaliar o rebordo do orbitário do frontal, o que acontece? Se você tira aquela pálpebra e tá a sobrancelha caída e você tira todo o excesso de pele, se um dia essa paciente for fazer um lift, na hora que ela for reposicionar a sobrancelha, o rebordo orbitário dela, ela vai dormir de olho aberto. Porque ela tirou mais pele do que tinha. Ficou claro? Porque na hora que o frontal desce, ele aumenta a pele da pálpebra.
Mas na hora que você reposiciona, então a primeira queda que a gente tem que olhar é o frontal. Primeira coisa, você subiu o frontal, porque na hora que você sobe o frontal, você já reduz a queda da consequência da pálpebra superior, porque a pálpebra superior ela vai ser potencializada na queda do frontal, entendeu? O frontal desceu, pesou a pálpebra superior. Na hora que você suspende o frontal, você dá mais leveza na pálpebra superior. Aí você vai, contrai a pálpebra superior. Aí você contraiu a pele, então você já deu leveza no frontal, na pálpebra superior. Depois na pálpebra inferior, nas olheiras aqui, no pé de galinha, nessas rugas aqui. Então, as primeiras 3 quedas são no olhar. Depois, o famoso complexo de Bichat, que muita gente fala, vai tirar, vai piorar. Nada, o complexo de Bichat é um complexo que tira só a bola de Bichat, e normalmente essa bola de Bichat, com a idade, ela vai descendo e fica aqui, nessa expressão do marionete, que a gente chama de jaws, né? Fica aqui uma bolinha, uma bochechinha, e essa bochechinha é o complexo de Bichat, que às vezes desce aqui. E aí você reposicionando, né, o malar, você vai alongar aqui aquela área do blush, né? Você já vai reduzir aqui tanto o sulco nasogeniano quanto o canto da boca, né? Que vai fazer aquela quelite que eu tinha falado para vocês, né? Vai reduzir isso aqui. O orbicular aqui, na hora que você posiciona o orbicular superior, você minimiza a ponta do nariz e a musculatura do pescoço. Na hora que você começa a deglutir e malhar isso aqui e definir aqui a sua mandíbula, você contrai toda essa pele e musculatura aqui do pescoço. Né? Então, essas são as 7 quedas do rejuvenescimento. Então, a gente vai do triângulo invertido aí, que eu falei, vai fazendo essa queda e gerando um olhar, uma face, uma expressão mais trapezoidal. E qual é o grande pulo do gato do rejuvenescimento? Não é esticar o trapézio, não é ficar preenchendo a consequência da ruga, é a gente reposicionar o tecido. Esse é o grande pulo do gato hoje em dia, né? As pessoas não querem ficar mais esticada, elas querem ficar rejuvenescida. E você só rejuvenesce se você começa literalmente dar ré na queda e não tentar esticar a consequência. Você tem que ir voltando para a causa do problema e estabelecendo medidas de controle desse envelhecimento, né? Parar o envelhecimento. Na hora que você cessa a causa, você desacelera esse envelhecimento. E o que já houve envelhecimento em relação a rugas ativas se tornar passiva, você bioestimula, né? E com a idade é natural que vai haver mesmo a redução do colágeno. Então, esse aparelho ele é indicado para você usar no mínimo uma vez por ano. Para quê? Para você começar a bioestimular a sua pele, se comportar como se jovem fosse o tempo todo. Você vai bioestimular a ponto da sua pele não se comportar como uma pele de uma pessoa de uma idade. Ela vai começar a se comportar com uma pele de 30 anos. Se você tem 80 anos, aí você vai bioestimular, ela vai começar a se comportar como se tivesse 70, daqui a pouco 65. Você vai melhorando, melhorando, melhorando e rejuvenescimento, melhorando esse tônus gradativamente dessa pele, né? Então, step by step. Então, no início, vai ter pacientes que você vê que eles estão muito envelhecidos,
a pele. Então, é como se fosse uma terra árida, que você tem que adubar muito mais, vitaminar. Depois que essa terra já está nutrida, você manter ela nutrida é muito mais fácil. Agora, no início, você tem que fazer muito mais estímulos e nutrição dela do que o normal. Então, vai ter pacientes, o resultado final demora 3 meses para acontecer. Mas eu já indico pacientes que precisam realmente de mais bioestimulação, pode indicar para esses pacientes fazer no primeiro ano de 4 em 4 meses, depois passar de 6 em 6 meses, para depois fazer uma vez por ano, até eles ficarem satisfeitos, né? E aí só manter. Então, a pele, você vê, na derme, a gente já começa a parar de produzir o colágeno. O colágeno ele já não forma mais essa rede de proteção na derme e começa a quebrar essas fibras de colágeno e ver essa ruptura, essas fissuras na pele, né? Então, amanhã eu vou mostrar muitos casos clínicos. Eu aí tô. Olha o meu JAWS, melhorou muito. Já melhorou mais, que eu já taquei. Eu só falta morar dentro dessa máquina, né, gente? Quando eu chegar com carinha de 30 anos, eu vou começar a fazer uma vez por ano. Por enquanto. Eu de 4 em 4 meses agora eu vou fazer. Até eu acabar com esse meu JAWS aqui. Então, essa foi a primeira vez que eu fiz, tá? Eu botei aqui para vocês verem como era o excesso de pele frontal. Amanhã eu vou botar essa foto mais ampliada para vocês, né? E eu vou marcar o Ernesto que está aí, ele estava até aqui no dia que eu fiz, e o papo muito grande. Meu papo estava muito grande. Eu tenho deglutição atípica, então eu sou respiradora bucal. Agora eu estou tratando de tudo. Mas o olhar para todas as quedas do envelhecimento precoce eu já tinha em função das minhas parafunções, né? E essa foto aí eu tirei hoje, até publiquei no Instagram. Então, dúvidas dessa primeira parte, e amanhã a gente vai entrar bem pesado nas indicações, contraindicações, que são muito poucas do aparelho, como vocês vão vender, qual é o preço de venda e casos clínicos. Eu vou mostrar antes e depois qual é a expectativa do seu paciente, como fotografar. A gente vai amanhã ser bem específico nisso, mas até para fazer um diagnóstico, eu achei muito importante a gente fazer essa abordagem de uma anamnese mais ampla e você trazer um nível de qualidade, de harmonização orofacial, de uma abordagem de uma harmonização orofacial para o seu paciente de uma maneira bem sustentável, né? Em que o seu paciente vai ver ali que você está cuidando da saúde dele, da qualidade de vida dele, do bem-estar, da autoestima, que está tudo num pacote só, junto e misturado, né? Então, não adianta o paciente vê fazer uma reabilitação, você deixa ele com um sorriso lindo, e às vezes o paciente está com um lábio ali que nem mostra o sorriso, ou às vezes quer mostrar o sorriso, vem com uma queixa. Aí você tem que botar um dente que parece que o paciente virou uma égua. Às vezes chega a ser constrangedor você olhar, às vezes, o sorriso de uns pacientes. Assim, que você olha, né? Você olha as pessoas na rua, assim, às vezes, com os sorrisos que dá vontade de chorar. E é isso. Perguntas? Querem continuar? Quer fazer tudo hoje? Se bem que eu não arrumei, não dá para fazer, que eu tenho umas coisas aí que eu não arrumei ainda. E eu não posso também, eu vou ter que sair. Eu achei que ia acabar 8 horas. Não dá para continuar, não. Eu esqueci eu tenho umas coisas que eu ainda tenho que botar aí na aula. Colar anamnese, umas coisas que eu não botei. Então, Alguma dúvida? nenhuma. Não?
Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, né? Então é isso. Tem que ir, gente. Tchau, beijão. Tchau, Ernesto. Obrigada. Amanhã é a mesma hora, né? Mesma hora. Falou. E aí, meninas, tudo bem? Estamos digerindo as informações. É? Talvez as dúvidas apareçam amanhã. Sério. É. Então Acho eu, tá. porque Então tá bom. processando muita informação. É muita informação, eu vou gravar, até porque muita gente não conseguiu esse horário, mas eu já tinha adiado 2 vezes, porque teve pessoas credenciadas que faleceu mãe de Covid, aí depois outra faleceu mãe também. Aí o Ernesto que acabou de sair, a mãe dele foi internada no CTI. E era muito assunto. A Gabriela Guerreira está com Covid, mas assistiu a aula. Ela talvez não conseguisse assistir porque ela está assistindo mal. Parabéns, Gabriela Guerreira. E então era muita horário de trabalho. Então eu falei, não, como é muita informação mesmo, eu teria que gravar, porque tem que assistir, tirar dúvidas, e depois eu vou mandar filminho. Eu estou resistindo, mas eu vou acabar montando o grupo, né? Porque eu falei, não vou montar grupo, porque mais um grupo de WhatsApp é enlouquecedor. Então, eu estou mandando tudo para todo mundo inbox, porque não são tantas pessoas, eu estou conseguindo fazer isso. Mas depois eu vou fazer também os videozinhos. Mas o importante é que eu estou treinando fisioterapeutas para poder fazer a operação da máquina. Então, o importante é vocês terem o conteúdo, indicar, fazer esses tratamentos multidisciplinar, interdisciplinar, né? Agregar valor ao seu paciente, não ter medo disso, e quando oferecer a máquina e marcar o dia de fazer o tratamento de rejuvenescimento, né, as operadoras vão fazer tudo, mas vocês têm que ter a segurança do conteúdo, de entender todo esse processo para vender. Mas na hora elas vão chegar, elas vão operacionalizar tudo de uma maneira tranquila, e vocês só vão estar ali cuidando do seu paciente. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. E qualquer coisa me perguntem, tá? Amanhã a gente vai fazer muito caso clínico e eu acho que vai dar para tirar bastante dúvida. Vai dar para fechar tudo: o tratamento, o início, o diagnóstico, o tratamento. Aí vai ficar, acho que vai dar para fechar bem, tá? Beijo grande, então. Boa noite, meninas. Tchau, Simone. Se eu tiver